Olá, amigos, meu nome é Ruth, eu sou Sani. E esse é o Choque Cultural Índia-Peru. Recentemente pedimos que enviassem perguntas pelo Instagram, Facebook e YouTube. Perguntas incômodas, porque é isso que vamos responder hoje. Alguns ficaram um pouco tímidos, com vergonha, outros foram... Antes de começar o vídeo, amigos, lembrem-se de se inscrever, é só apertar aquele botão vermelho. E também cliquem no sininho para receberem a notificação quando subirmos um novo vídeo. Também lembrem-se de se inscrever no meu canal Sani, estou perto de 10 mil inscritos e com a ajuda de vocês logo alcanço essa meta. Então aqui está o link, inscrevam-se. Agora que já se inscreveram, vamos começar o vídeo. Primeira pergunta. E amigos, estamos prontos. Dá um medo responder as suas perguntas, de verdade. Tá, vamos começar. A primeira pergunta é: Oi pessoal, minha pergunta é para a mamãe, ou seja, para mim. Você teria gostado de passar a sua gravidez na Índia? Sinceramente, de verdade não. Eu não teria gostado de passar minha gravidez na Índia. É algo que conversei muito com Sani. A verdade é que eu não queria porque a gravidez na Índia é vista de outra forma. Quer dizer, você pode contar para a sua família, mas não é como aqui, né? Que você faz uma festa, que pode descobrir o sexo do bebê. Que é assim, você pode comentar com todo mundo sem nenhum problema. Inclusive já se cobre a barriga por medo do mal olhado, né? É assim que se chama, né? Sim. Então, por todas essas coisas que eu vi, que aprendi, a verdade é que eu dizia, não quero engravidar na Índia. A próxima pergunta é: na fase de namoro vocês trocaram seus respectivos packs? Saudações do México. Bom, não sei de onde tiram essas perguntas, mas tudo bem. Quando éramos namorados, não. Mas depois de casados, quando o Rush veio ao Peru, aí sim. Sim. Mas na fase de namoro, não. Próxima pergunta. Você já agiu de forma estranha com a família do seu parceiro e eles te olharam como se perguntassem What the fuck? A verdade é que sim, mas obviamente foi porque eu não sabia, né? Lembro que ele estava pintando as unhas da mãe dele. Ele estava fazendo uma pedicure nela, então ele chegou e quis tocar no esmalte, né? Quis tocar no esmalte quando ainda estava fresco. E eu, para que ele não tocasse na frente da mãe e da irmã dele, fiz assim. Não toque. Não, mentiroso. Não foi forte, foi assim, tipo quando você quer comer a comida e fazem não, ainda não, foi algo assim. Então a mãe e a irmã dele me olharam com uma cara como se eu tivesse batido nele com uma frigideira. E disseram tipo, olha, nossa, ela ainda está batendo no meu filho. Mas enfim, eu entendo que pra elas, bom, uau, uma coisa enorme. Sim, foi chocante pra elas, sim. Próxima pergunta é pra mim. Sani, se você não tivesse conhecido a Ruth, você teria ficado com a garota que tanto te incomodava? Não, sinceramente não. Eu não teria ficado com essa garota. Não sei porquê, mas eu não gostava dela. Como amiga, antes ela era legal, mas para ter como namorada, não. Muito tóxica, sim, eu não teria feito isso. A próxima pergunta é: vocês já terminaram o relacionamento mesmo que só por um dia? Ou já disseram que iam terminar quando estavam bravos? Por quê? Terminamos muitas vezes. Terminamos várias vezes, não apenas uma, duas ou três. Vou contar só duas histórias pra vocês. A primeira foi que terminamos por causa de uma ex dele. Sim, terminamos. Acho que pela raiva, por tudo que eu sentia, eu disse: não quero mais ficar com você. Já terminamos, né? E ele também ficou chateado porque eu disse que nunca ia perdoar ele. E ele me bloqueou. Então, sim, essa foi uma vez que terminamos. A segunda vez que terminamos foi quando já tínhamos a passagem comprada para eu viajar para a Índia. Mas Sani insistia para que eu morasse com a família dele, ou seja, os pais e irmãos em uma vila. A verdade é que eu não queria morar com os pais dele. Apesar de que os pais dele já tinham conversado comigo e tudo. Tudo estava bem até aquele momento. Na verdade, eu não queria morar com os pais dele. Naquele momento eu pensava, não, eu não conheço a família dele. Tipo, eu não sei como vão me tratar. Vai que eu chego lá e me tratam super mal. E o que eu faço depois? Falei pra ele, não, se você não vai alugar um apartamento em qualquer lugar da Índia, mas só pra gente morar sozinho. Eu não vou. E terminamos. Eu praticamente ameacei ele.
Na verdade, não. Eu não queria morar com os pais dele. Por medo de como me tratariam. Então, na verdade, não. Eu não me arrependo dessa decisão. E agora ele percebe, né? Bom, sim, foi uma boa decisão porque assim tivemos nossa privacidade na minha casa. Não teríamos tido. E também porque minha cidade é um pouco tradicional. E acho que teria sido difícil para ela se adaptar de repente. Por isso, sim, foi uma boa decisão. Sim, depois, né, já morando na Índia, percebi que realmente tomei uma boa decisão porque conheci muitas pessoas, muitas tradições, muitas coisas que não cheguei a gostar tanto. A próxima pergunta, bom, são duas. Vou juntá-las. Vocês tiveram outros relacionamentos antes de se conhecerem? Bom, obviamente sim. Eu tive um relacionamento de 3 anos. Ele também teve um relacionamento de 5 anos. E se conhecemos nossos ex. Ou seja, se eu conheço a ex dele e ele conhece o meu ex. Não. Não, nem gostaria. Claro não. Pra quê? Pra quê? Com que objetivo? Ou pelo menos de vista. Não, também não vi a ex dele. Também não. Sim, ela já cruzou com o meu, mas não vi. Eu só percebi, mas tudo bem. Agora vou responder uma das perguntas de Luz Alosakemi Sasmin. A verdade é que ela fez perguntas muito perigosas. Como você reagiria se, ao chegar em casa, encontrasse seu parceiro se dando prazer assistindo a um filme adulto? Você ficaria chateado ou o que faria nesse momento? Bom, eu não me incomodaria, mas seria fácil pra mim. O quê? Parece que é tipo assim, a pessoa já está excitada. Então não precisa dizer como ele fez você. Amigas, essa pergunta é longa. Muitas de nós somos financeiramente independentes, às vezes porque os maridos são pão duros. Na Índia, como vocês lidam com isso? Também há maridos pão duros e a Sony compra para você itens de higiene pessoal? Cada um administra seu dinheiro separadamente. Vou contar como isso é visto na Índia e aqui. Na Índia, como sabem, eu não trabalhava e era proibida de trabalhar. Tinha frutas. Eu tinha assinado um papel dizendo que não podia trabalhar enquanto estivesse na Índia. Só é permitido depois de 2 anos. Então eu não tinha nem 2 anos morando lá, por isso não podia. Como eu fazia com o dinheiro? A Sony me dava dinheiro para comprar o que quisesse ou eu pedia para ele, mas era desconfortável, pois eu já tinha trabalhado. Eu trabalho desde os 17 anos, ou 16 acho, 17 anos. Então eu estava acostumada a comprar minhas coisas sozinha. E pedir para ele era desconfortável. Ele sempre me dizia, não tem problema, pode pedir, não se preocupe. Ou se quiser, eu te dou. Mas eu nem falava o idioma. E mesmo com o meu inglês, iam me cobrar muito mais. Então a verdade é que essa questão do dinheiro lá era complicada. Também era complicado quando eu queria dar presente ou no aniversário dele, pois usava o dinheiro dele, parecia que ele mesmo comprava. Então eu via dessa forma, mas aqui no Peru é diferente, aqui nós dois ganhamos. Então cada um tem seu cartão, temos outro cartão, além da poupança. Aí conversamos, decidimos quanto vamos economizar por mês. E no cartão que temos separado com nossos próprios nomes. A gente gasta como quiser, né? E obviamente a gente conversa, né? Tipo, vou comprar tal coisa. Não é pedir permissão, é só conversar, né? Pra ver também se é uma compra útil, né? Porque às vezes no casal sempre tem um que gasta à toa ou demais. Quando digo que vou comprar algo, ele responde, compra logo. Eu compro com meu cartão e ele também. Bom, então a gente não tem esse problema de dinheiro, né? Isso não. E além disso, na Índia, sim, a mulher é quem administra o dinheiro. Porque eu sempre vi que meu pai, quando traz dinheiro, entrega pra minha mãe, ela compra as coisas. Até as cuecas do meu pai é ela quem compra. Então sim, lá as mulheres é que administram o dinheiro. Amigos, uma das perguntas que mais nos fizeram é como foi a nossa noite de núpcias. A verdade é que tem uma história por trás disso. Nossa noite de núpcias foi uma piada, de verdade. Vamos contar isso em um story time porque, bom, é uma história bem longa e teríamos que explicar também algumas tradições por trás disso para que vocês entendam. Então vamos contar isso separadamente. Sim, a próxima pergunta é: Sani, qual comida do Peru você odeia? Sempre tem comidas do nosso país que não gostamos. Responda sem medo. Você já teve que comer algo no Peru na frente de outros, mesmo odiando por compromisso ou medo? Bom, sim, é que uma vez minha sogra cozinhou coelho com amendoim.
Mas me enganaram, disseram que era porquinho da Índia com amendoim. E eu pensei, beleza, porquinho da Índia, vou comer, né? Porque muita gente já tinha me dito que sim, é muito gostoso o porquinho da Índia. Pensei, beleza, vou comer, vou experimentar. Quando provei, a carne era dura, era mesmo coelho, não porquinho da Índia. Achei estranho ao experimentar, pois a carne era dura e não parecia frango. Não sabia se era porquinho da Índia, já que não conheço o gosto. Mesmo assim, comi dizendo que sim, e quando perguntaram se estava bom, respondi que sim, estava muito gostoso. Mas eu, no fundo, eu sabia que já não estava nada gostoso. E eu não gostei. Então sim, o que eu não gostei foi isso, esse coelho com amendoim. Amigos, a próxima pergunta foi feita por muitas pessoas. E realmente esperávamos que fizessem essa pergunta para esclarecer também esse assunto, porque recebemos todo tipo de comentário. Aqui vamos deixar todos os prints das perguntas de vocês. Recebemos comentários como: você é boba por sustentar ele. Dizem que o trouxe de longe só para isso. Disseram para ele: é viável largar sua carreira para ir vender brincos? Para você não falaram isso. O que mais? Tipo, ai, mas por que vocês continuam sendo sustentados pelos sogros? Coisas assim. Entre as perguntas que deixei aqui, que vocês mesmos fizeram, está: como a gente se sustenta? Como vamos sustentar nosso bebê? Se a gente vive só do YouTube. E também tem a pergunta se meus pais sustentam nós dois. E obviamente, se vocês acham que eles sustentam nós dois, vão pensar que também vão sustentar nosso filho, Né? Ou em que eu trabalho também. ou em que ele trabalha. Então aqui vamos esclarecer tudo. Bom, primeiro eu vou esclarecer em que eu trabalho. Bom, eu ensino Hindi, tenho aulas regulares, tenho 4 grupos ativos. E sim, tenho bastante alunos. E bom, não é de graça, eles me pagam, tem um custo. Então sim, não é muito dinheiro, digamos. Mas sim, é um bom salário comparado ao que eu ganhava na Índia. Aqui também estou ganhando melhor. Conforme meus horários é o mesmo trabalho. Sou meu próprio chefe, então confio em mim. Vale a pena sim. Além disso, sei inglês e futuramente gostaria de ensiná-lo. Bom, então a pergunta se é viável largar sua carreira para vender brincos. Bem, não. Ele não os vende. Ele não vende. Ele não se dedica apenas a vender os brincos. A questão da venda de joias é algo que também nos ajuda um pouco mais. É praticamente um pouco mais do que um salário. Então realmente nos ajuda. E se é viável largar a carreira dele? Bom, ele estudou turismo, para quem não sabe. E bom, acho que como mencionei para vocês, ou acho que comentei com uma moça, que ele gosta muito mais de ensinar, porque ele também já foi professor de inglês na Índia, no Instituto Americano. Sim. Então ele gosta muito de ensinar e agora está fazendo o que gosta. Ele está ensinando Hindi, seu idioma, para muitos latinos de diferentes países. Sim. E bom, acho que isso o faz feliz. Claro. E é isso. Se ele está feliz, o que mais podemos pedir? Outra pergunta que sempre fazem, ainda bem, pois assim podemos esclarecer. Sim, é que meus pais nos sustentam, não é? Bom, para mim ser sustentada, porque obviamente eu fui sustentada quando era pequena, né, uma criança. É que comprem suas roupas. Que se você disser que está doente, te levem ao hospital e paguem tudo, que te deem comida, que te deem as passagens. Se quiser sair para comer ou passear com amigas, eles também pagam para você. E bem, não é assim, gente. Todas as coisas que vocês veem, que puderam ver no nosso quarto, né, o colchão, o guarda-roupa, todas essas coisas nós compramos. As passagens, as despesas do hospital que agora estamos tendo, que não são nada baratas para falar a verdade. Agora que estamos aprendendo sobre isso, porque a gente nem sabia quanto custava uma ultrassonografia e essas coisas. Não são baratos e pagamos por isso. Se queremos sair para comer, comprar comida ou roupa, se queremos fazer alguma coisa, uma viagem ou algo assim, ou a viagem que fizemos para Lalunagwaná, fomos nós que pagamos. Tudo desde que chegamos à Índia, fomos nós que pagamos. Então meus pais nos apoiam de que maneira? Dando um quarto pra gente na casa deles. Dessa forma eles nos apoiam. Sobre as despesas pagamos metade da internet, a TV a cabo também pagamos metade. Na comida também compramos coisas para casa todo mês, então de certa forma estamos ajudando. E também nos perguntaram se pagamos para o meu pai por morar aqui. Acho que ele não permitiria que eu pagasse, ele não deixaria, mas é por isso mesmo que ajudamos em algumas despesas. A gente traz todo mês coisas para casa, o que é necessário, né? E não é como se a gente comprasse as coisas, colocasse no nosso quarto e comesse só a gente.
Não, espera, é pra todos. Moramos todos juntos, meus irmãos e meus pais aqui. A gente come tudo junto. Então, não, amigas, meus pais não nos sustentam, como eu disse. Todas as despesas que tivemos, inclusive antes, quando viajei sozinha para a Índia, nós pagamos com nosso próprio dinheiro, das nossas economias, e agora continua sendo assim. Todas as despesas que temos do hospital e as despesas que o bebê vai ter, nós que pagamos. E outra pergunta é: do que vivemos? Como eu disse, eu ensino hindi e também o YouTube nos ajuda. Além disso, também trabalhamos com joias. Então, sim, essa é a nossa renda. Sim, amigas, então como vocês podem ver, nós nos sustentamos de diferentes maneiras. E graças a Deus temos a oportunidade de ter renda sem precisar ir para um escritório ou para alguma empresa, sem sair de casa. Estamos ganhando graças a Deus. E obviamente não vamos dizer quanto estamos ganhando, mas podemos dizer que Sony ganha muito mais do que ganhava trabalhando na sua carreira. Da minha parte, eu me dedico ao ramo das joias. Talvez agora a gente não tenha estoque por causa da pandemia e tudo mais, que está difícil, mas quando tem estoque realmente vende, então dá pra gente se manter no mês. E o YouTube realmente paga, para quem acha que o YouTube não paga ou que paga muito pouco. No começo, obviamente, ele vai te pagar pouco, mas aos poucos vai melhorando e, claro, é uma grande ajuda. Então, gente, a próxima pergunta é: com qual método vocês se cuidavam antes de engravidar? Antes de engravidar? Pensei, que pergunta desconfortável, mas esse é o objetivo. Bom, não vou dar muitos detalhes sobre essa pergunta. A verdade é que a gente se cuidava com o método do ritmo. Se você não conhece, pode procurar no Google. E não falha. Bom, sim, a verdade é que não falhou. Não passamos o ano todo que moramos na Índia usando esse método, que não é seguro, não recomendo, porque nem todos somos iguais, mas pra gente funcionou. Amigos, temos uma pergunta infiltrada, é do Manzul Zok. Ele escreveu pra gente no YouTube: vocês me amam? Sim. Você gosta de você mesmo? Sim, nós te queremos. A próxima pergunta minha pergunta é pra Ruth. Você já usou roupas sensuais como Baby Doll para Sony? Isso também já foi feito por várias pessoas. Uau, por favor, se meus pais estiverem assistindo a este vídeo, por favor, avancem, avancem. Avancem, avancem, tá bom, não. Um Baby Doll mesmo, mas porque, bem, na Índia eu não vi vendendo, ou até vi, mas eram bem feios. Então, não, na verdade não usei Baby Doll, não, mas sim usei outro tipo de roupa. Era um tipo de top indiano, hindu, não sei, que tinha bastante pedrinhas brilhantes e coisas assim. Então, sim, eu usei sim. A próxima pergunta é: oi, eu gostaria de morar sozinha, porque morar na mesma casa faz a gente perder muita privacidade e pra vocês isso é normal. Bom, na verdade não é normal, porque nós já estávamos acostumados a morar sozinhos na Índia. E vocês talvez perguntem, mas por que Ruth não quis morar com os sogros? Mas Sony mora com os sogros, não é? Vou contar para vocês a grande diferença e também quero dar um conselho nesse momento. Primeiro, viver com sogros indianos e viver com sogros latinos é muito diferente. Bom, claro que também depende da família, mas apesar dos meus sogros serem uns amores de pessoa, eles têm muitos costumes, pequenas coisinhas podem acabar te afetando. E não, eles não fazem isso de propósito, você só não está acostumada, então te choca. Porque ele aceitou morar aqui com meus pais. Primeiro, eu queria conhecer os pais dela. A vantagem era que falo espanhol, mas ela não sabia nada de hindi. E na Índia também eu trabalhava em outra cidade, então teria sido muito difícil morar na casa dos meus pais, ir para outra cidade ou deixá-la lá sozinha com meus pais, não. E também foi esse o motivo. Mas meus sogros moram aqui em Lima e é o centro, é a capital. E também não há muitos costumes que eu tenho que seguir, mas no caso dela, como ela disse, realmente há muitas tradições e às vezes até te chocam. E aqui é um pouco mais aberto. A mentalidade também é um pouco mais aberta. Então assim decidimos que sim. E também os pais dela disseram que no começo seria melhor que morássemos com eles. Meu conselho, meninas, é baseado em muitos casos que já presenciei. Não posso obrigar vocês a fazerem o que fiz, pois não quis morar com os pais dele por medo, já que não os conhecia.
E de verdade, eu recomendo de coração que vocês não vão morar com seus sogros na Índia. Sim, e ainda mais se os pais não aceitarem vocês. Se eles não aceitarem vocês, não digo para desistirem do amor desde que a pessoa já seja independente. Ou seja, ganha seu dinheiro, talvez more com os pais, mas já tem renda. Peça para ele alugar um AP ou quarto na Índia, não é caro. Um apartamento na Índia para um casal custa de 100 a 150 dólares o aluguel. Então não é muito caro, digamos assim. Eu recomendo isso para a felicidade de vocês. Porque é muito mais confortável, é melhor. E vocês vão evitar muitos problemas. De verdade, recomendo de coração. Vivam sozinhos na Índia. Aqui no seu país, no Peru, aí vocês vêm com suas famílias. Não sei como é. Cada um sabe como é a sua família. Então, por que aceitamos viver? Bom, já mencionamos, né? No nosso caso, minha família não é nada especial nem complicada. Então, eles estão nos apoiando por enquanto, mas não vai ser para sempre. Aqui temos muitas perguntas, mas vou responder só duas. Primeiro, perguntam se sofri racismo ou xenofobia em Lima. E a verdade é que sim. Uma vez estávamos em um shopping e havia umas senhoras. E o que elas disseram? Disseram, bom, na verdade não foi porque ele era da Índia, mas porque o confundiram. Pensaram que ele era da Venezuela. Muitos aqui olham para ele e dizem, você é da Venezuela? Então as senhoras disseram quando o viram passar, ai, até aqui vem esses Venina. Pois é, né? Eu não vou dizer essa palavra. Tá, outra pergunta. Peruanas já deram em cima de você? Quando e como você reagiu? Bom, eu nem percebi. Isso aconteceu há alguns dias, mas eu nem notei. Foi ela quem me disse. Você viu o que aquela garota fez? E eu falei, o quê? Mas o que ela fez? Não sei. Bom, então ela vai contar pra você o que ela fez. Não sei se Sônia é muito inocente ou se ela finge. Mas é que, bom, não sei. Na verdade não foi... Bom, talvez a gente possa chamar de flerte, mas não achei certo o que essa garota fez. Fomos comprar a película do celular dela. E a garota, então, tinha que subir em um certo lugar para pegar. Então, uma mulher percebe, eu não sou boba. Quando eu mesma, se eu mesma quero subir em algum lugar, piso e subo, né? Tipo, normal. Mas ficou tão exagerado o jeito dela subir. Foi tipo assim. Juro que foi assim. E eu disse, meu Deus, por que tá fazendo isso? Depois supostamente não encontrou e disse, ai, ali eu tenho mais, me acompanha. Assim, né? E ela assim, assim. Ou seja, o jeito que ela andava e como ela subiu foi exagerado. Quer dizer, entende-se que se uma mulher é voluptuosa e anda, sim, dá pra ver. Bem, não, e eu já vi. Então é normal, mas não sei se ela fazia isso de propósito. Ou se ela realmente andava assim. Então eu percebi, na verdade nem me incomodei, nem fiz caso, nem nada, nem com a garota, nem com ele. Só falei, tipo, como podem existir mulheres assim? Do que? E ela? O que ela teria feito se eu não estivesse lá? Tipo, a garota, o que mais ela teria dito ou feito? Não sei de verdade, mas me surpreendeu a atitude dela. Sim, outra coisa que ela fazia era se inclinar assim. Assim, quer dizer, a garota estava exageradamente mostrando o corpo dela. Bom, cada um faz o que quer com seu corpo, mas ela estava usando os atributos dela exageradamente para mostrar isso pro Soli Sonino. Mas eu acho que devem respeitar quando alguém está com seu parceiro ou algo assim, né? Pelo menos lá deveriam ter um pouco de respeito, né? Mas enfim, já passou, então... Foi bom? A garota fez várias perguntas. Eu só vou escolher duas. Uma delas é se não gosto da minha sogra ou cunhada. Não, não tenho nada contra nenhuma das duas. Minha sogra é um amor de pessoa, minha cunhada, ainda mais ela é muito doce, muito atenciosa, então eu gosto muito das duas, não tenho nada contra nenhuma delas. Outra pergunta, como foi a primeira vez que você soltou um pum por causa da pressão? Que vergonha. No começo eu realmente ficava com vergonha, de verdade, e ele também, e ele até hoje ele ainda fica com vergonha. Mas obviamente eu tinha que fazer isso sem fazer barulho, né? Mas no final acabou fazendo barulho e ela ouviu e foi tipo, ela me olhou assim e eu pedi desculpa, mas o que mais eu podia fazer, né? Tipo, pode ser ruim, mas essas coisas são naturais, né? Sim.
É isso mesmo. Bom, última pergunta para terminar. Vocês tiveram relações sexuais nesse tempo em que estão grávidos? Ai, meu Deus, que perguntas. Uau. Bom, sim, de vez em quando, mas não é como antes. Mas sim, de vez em quando, porque agora também tem muitas mudanças no corpo dela. E às vezes, não sei, ele escuta. Ha. Ela sente vergonha já. A verdade é que, bom, sim, obviamente, mas não é a mesma coisa, é desconfortável. Além disso, tem que se cuidar. Então não, porque não dá pra fazer a mesma posição nem nada. Então é isso. Agora a prioridade é que o bebê esteja bem e mais pra frente vai ter tempo pra isso, pra essas coisas íntimas. Em casal, sim. Bom, gente, pra ser sincera, nunca pensei que responderíamos essas perguntas pra tanta gente. Bom, foi um pouco vergonhoso, mas agora vocês já conhecem a gente um pouco mais intimamente? Bom, pra mim falar dessas coisas não é tão difícil. Acho que pra quem já é mãe. Pra mim é muito difícil, porque na minha cultura não se fala disso nem com amigos, mas agora estamos falando assim publicamente. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, de seguir a gente nas nossas redes sociais. Temos Facebook, Instagram. E novamente, lembrem-se, os links das nossas redes sociais estão na descrição. Então é isso, pessoal. Se cuidem. Tchau. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. No se olviden de darle like, de seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram. Y nuevamente recuerden suscribirse. Los links de nuestras redes sociales están en descripción. Entonces esto sería todo amigos. Cuídense mucho. Chao.